Olá, queridos, tudo bem com vocês? Professora Ivna, eletiva de Cultura. Inicialmente, nós iremos ver alguns tópicos referente ao que é cultura, aos padrões culturais, entendermos a priori essa importância da cultura dentro da sociedade. E em seguida, durante todo o semestre, a pedido também da gestão da escola, nós iremos realizar um mapeamento, uma explanagem da cultura dentro do PECEM. Quais são os movimentos artísticos que existem dentro da comunidade do PECEM? Será que tem algum dos nossos alunos, você que está escutando a minha fala, a sua família ou você tem alguma experiência, tem algum contato com movimentos artísticos dentro do PECEM? Então, nós vamos ver inicialmente hoje alguns tópicos teóricos para nós entendermos o que é o movimento artístico, o que é cultura, de onde saiu essa palavra, quais foram as primeiras falas, as primeiras definições do que é cultura. E depois nós vamos em seguida, durante todo esse período, vamos estudar um pouquinho sobre o que seria cultura dentro do PECEM. E você pode me ajudar, você que é morador do PECEM, você que conhece as raízes do PECEM, você pode ajudar a tia Ivna nessa finalidade de estudarmos o que é cultura, quais são os movimentos que estão dentro do PECEM, que são, sim, tópicos de cultura, que são movimentos artísticos, certo? Então, eu quero iniciar essa aula com uma fala de um antropólogo. Vocês talvez não vão conhecer, porque eu acho que já morreu há algum tempinho. O nome dele era Tyron, certo? Ele foi um dos primeiros caras que tentou definir o que seria cultura, porque até o final do século XIX não se tinha ainda falado sobre o que era cultura. O que seria cultura? Isso aqui é cultura, essa palavra existe. Então, até o final do século XIX, não se tinha nada definido sobre esse processo. E o Tyron, ele é um antropólogo e um sociólogo também, ele escreveu, uma definição, a primeira definição sobre o que seria cultura, ok? E ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, vou fazer algumas pescagens aqui durante o processo da aula, para a gente entender um pouquinho sobre essa visão, que está muito perto, muito próximo do que nós acreditamos, certo? Observe. Tomando em seu amplo sentido etnográfico, cultura é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de sociedade. Olha isso como está muito claro. Existe certas pessoas que é uma visão extremamente preconceituosa de dizer que uma pessoa ela não tem cultura. Você já escutou isso? Alguém dizer assim, menina, essa pessoa não tem cultura. Quando eu digo isso, eu estou tendo uma visão preconceituosa. Porque olha aqui, segundo a definição de Tyron, se eu estou inserido dentro de uma sociedade, se eu sou membro de uma sociedade, dentro da minha aprendizado, a partir do meu nascimento, das minhas crenças, das minhas vivências dentro de casa, dentro de um membro de sociedade e comunidade, eu estou aprendendo, eu estou vivendo cultura. Cultura não é só eu estar dentro de um grupo de dança, de um grupo de teatro. Se a gente for pensar, eu até vou dar uns exemplos mais à frente a vocês. Quando você começa a aprender a falar, que você escuta o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o seu professor falar, você começa a adquirir um negócio chamado sotaque. Muito bem. O nosso sotaque é diferente do sotaque lá do paulista, do carioca. Olha aí, o Brasil, gente, é um país continental. É um país rico, imenso. Se a gente for pensar no processo de colonização também do Brasil, nós vamos entender que isso também influenciou bastante na nossa cultura e na nossa língua. certo?
Isso aqui a gente vai explanar um pouquinho mais à frente. Mas entendam como até o nosso sotaque é referência de cultura. A nossa cultura aqui do Ceará, a cultura de São Gonçalo. Se a gente for pensar no próprio Ceará, a maneira com que eu falo aqui em São Gonçalo é igual o pessoal que fala lá no Cariri, lá no Limoeiro do Norte. Lá ele já tem um sotaque um pouco diferente do nosso, certo? E o nosso sotaque, que é esse sotaque um pouco mais arrastado, cantado, né? Segundo os linguistas, o cearense é o povo que fala cantando, por isso tem facilidade de ler poemas, porque é do nosso próprio sotaque esse entendimento de leitura, desse arrastado, o povo que fala cantando, certo? Então, observe como isso também é exemplo de cultura e é uma coisa que nós aprendemos desde criança, sotaque, a fala, né? É uma coisa que não é que esteja na nossa genética, mas é de acordo com o nosso aprendizado de vida. Então, não é só quem participa de grupos de danças, não é só quem sabe escrever bem, que tem entendimento de cultura. Por isso que quando alguém diz que você não tem cultura, porque talvez você não tenha entendimento sobre determinados assuntos, um entendimento um pouco mais erudito, né, dos clássicos. É aquele cara que faz aquelas pinturas maravilhosas. Aí tem Beethoven, que foi um grande pianista, um grande músico. Só porque eu não conheço esses tipos de obras, não significa que eu não tenha cultura. Porque se na minha casa a minha mãe ela sabe fazer crochê, é cultura. Se na minha casa a minha avó sabe fazer um bolo de milho, um pé de moleque, se na minha casa a gente vive um exemplo, a Semana Santa, que tem aqueles costumes, né, do pé de moleque, da tapioca, isso é cultura. Se na minha comunidade as pessoas elas acendem fogueiras no período junino, frequentam festas juninas, eu pinto a minha casa, se eu coloco algumas bandeiras, né, nesse período junino, isso é cultura. Então, cultura, a gente tem que ter noção que quando eu vivo em uma sociedade, eu estou inserido nela, eu aprendo, eu tenho esse processo cultural muito forte, nem querendo, para falar a verdade, né? Então, vamos continuar aqui. Algumas formas de aprender cultura. Como eu vou que é só uma questão teórica, só de definição, beleza? Eu tenho um processo de assistemático, que é justamente isso que eu estou falando, das minhas convivências, certo? Quando eu estou convivendo, eu estou aprendendo cultura, beleza? E também eu tenho um processo sistemático, que é a partir das instituições. Isso aqui eu estou me ligando a processos formais, por exemplo, as leis. As leis dentro do nosso estado diz que eu preciso estar dessa forma aqui, então é cultura porque eu tenho que viver dessa forma, eu não posso fugir da minha lei, né, das leis que estão dentro do meu estado, da União, do município, enfim, ok? Então, vamos aqui para os elementos da cultura. Observem aqui. Existem 3 elementos fortes, certo? Primeiro são os traços culturais. É como se fosse o processo mais mínimo de cultura. Que são os traços culturais? Até palavras. Aqui eu escuto muito e eu falo também uma palavra chamada só estou. Só estou. Só estou tem várias definições, mas a gente usa o só estou. Eu só sei o que é só estou porque dentro da comunidade que eu convivo, as pessoas falam só estou e eu consigo entender. É algo compreendido, certo? Por mais que seja separadamente, porque se eu for dizer só estou lá em São Paulo, o pessoal, mas você tá doida? Tá falando o quê? Não é isso? Então, outro exemplo, cocá indígena. Existe uma representatividade do cocá indígena, mas é algo separado, certo? É uma compreensão que está separada, beleza? Segundo elemento é o complexo cultural, é quando eu uno esses traços culturais, certo? Quando eu faço a união dos traços culturais, eu vou chamar de complexo cultural. E o terceiro, certo? É a área cultural, é onde
onde tem esses movimentos artísticos, o local onde se realiza determinadas culturas, certo? Aí eu vou pensar aqui, os rappers. Os rappers é um movimento, o rap é um movimento periférico. Mas não significa que está dentro da periferia, porque senão eu não conhecia o rapper. Não é isso? Por que, tia Ivna? Devido aos processos tecnológicos, devido a esse processo de globalização das mídias, eu consigo ter contato com vários movimentos artísticos, culturais. Então, isso aqui é uma discussão que vamos ter um pouquinho mais à frente, certo? Se não fosse por isso, eu não conhecia os mangás, eu não conhecia o K-pop, né? Que é aquelas danças, né, coreanas, tal. Eu não conhecia, porque é um movimento cultural que tá dentro da Coreia, os mangás, acho que é Japão, China, enfim. Então, devido a esse processo de globalização, a gente consegue ter contato com outros movimentos artísticos, certo? E também eu vou ter o padrão cultural, que está muito ligado a comportamento compartilhado, dos grupos onde eu estou inserido, se a gente for pensar dentro da escola. Eu vou andar assim, assado, porque o meu grupo é assim. Normalmente as pessoas, elas têm um padrão cultural por questão de convívio mesmo, certo? Ok, queridos, então aqui é só uma pequena definição do que é cultura. Vimos aqui alguns elementos culturais, vimos também como é o processo de aprender cultura, vimos a definição de Tairo, certo? E assim, a partir de hoje nós vamos ter um estudo mais avançado, mais definido, mais engajado sobre o que é cultura, principalmente dentro da comunidade do PECEM, fazendo ligações com a cultura do Brasil e do mundo, ok? Então, um forte abraço e até a próxima!